Está começando agora o programa do governador que vai construir um novo DF melhor para todos. O governador da verdadeira mudança, da esperança do povo do DF. O governador de todos, Lucas Salles 27. Boa noite. Mais uma vez estamos juntos. Hoje, segunda, 12 de setembro. Estamos nos aproximando das eleições, reta final, e é importante que a gente reflita sobre as nossas decisões e escolhas, porque elas vão determinar o nosso futuro. Nós temos, então, poucos dias para mudar o voto, para tomar decisão, para não anular o voto, porque a gente só tem duas escolhas. Ou a gente vota certo e nós bem governamos, ou a gente não vota, que é um direito de não votar também, mas deixa que aqueles que não têm propósito nos governem, que decidam por a gente. Então é importante que a gente faça esse exercício democrático. Eu, por exemplo, comecei a caminhar há 2 anos, conheço muito o processo eleitoral, não é democrático, a rigor não é democrático para nós que somos candidatos. Essa nossa live que nós fazemos aqui diariamente, que é um prazer estar com você, nós o fazemos também por uma necessidade. Nós não temos espaço na TV, nós não temos como falar com você com a grande mídia, porque existem alguns critérios que são estapafúrdios, que se cria para não permitir que você tenha uma renovação do quadro político. Nós não participamos dos debates, porque tem que ter 5 deputados federais na Câmara. Ora, um partido que está começando, um partido que está se estruturando, não tem 5 deputados federais. Então você não tem direitos iguais. É algo que precisa se rever. A Câmara Federal precisa rever, o Congresso Federal precisa rever para dar oportunidades iguais. E essa falta de oportunidade a gente depois tem em toda a sociedade. Hoje nós vamos falar de desenvolvimento econômico. Os empreendedores têm sofrido muito nesse país. E muito brasileiro que é inventivo, criativo por natureza, empreende sem informação de gestão financeira, sem informação de gestão de pessoas, que gestão de RH, sem informação de marketing, de comunicação. Ele vai com a cara e a coragem e permanece, acaba vencendo. Mas chegou a hora da gente dar apoio, empreender com apoio do governo, que não é uma visão paternalista. O governo deve apoiar, o Estado deve apoiar, o Estado que eu digo como o Estado, no caso do Distrito Federal, o Estado brasileiro, o Estado permanente, deve apoiar durante um tempo, para que depois esse empreendedor possa andar com as próprias pernas. A gente tem que gerar emprego aqui no Distrito Federal. Hoje nós temos cerca de 300 mil pessoas desempregadas. Quando você tem desemprego, você tem as pessoas adoecendo, do ponto de vista de saúde mental, você tem as pessoas também entrando em drogas, em álcool, as pessoas desenvolvendo depressão, como eu falei, a questão de saúde mental, e tem a questão da violência também. Então, o emprego, Gonzaguinha falava que um homem, no caso, um homem ou mulher, sem seu trabalho, não tem honra. Então, nós temos que devolver a honra para as pessoas, a dignidade, que elas têm, mas não têm um emprego. Então, o emprego gera isso nas pessoas, essa perspectiva de futuro. Então, nós vamos falar hoje sobre desenvolvimento econômico. Eu gostaria aqui de falar para vocês alguns aspectos. Nós pensamos no nosso programa de governo, DF Melhor para Todos, em polos de desenvolvimento econômico nas regiões, em clusters. Clusters são empresas do mesmo segmento, daquela mesma área, daquele mesmo setor, porque aí permite que a gente leve qualificação para dezenas, centenas de empreendedores. Leve também o crédito para dezenas e centenas, e a gente vai acompanhar também durante 2 anos, a gente vai falar desse nosso programa Empreender Melhor, aqui para o DF, a gente está acompanhando durante 2 anos o desenvolvimento desses negócios, para que eles deem certo. É o programa Empreender Melhor, que esperamos gerar 100 mil empregos, diretos e indiretos, em 4 anos. Mas temos também que investir em outros segmentos que a gente tem que trabalhar aqui no DF, aproveitar a localização geográfica, por exemplo, o setor de logística, das CDs, que são aquelas centrais de distribuição, podem se instalar aqui no DF. Temos que trabalhar os modais de trem,
interligando aqui o vizinho estado do Goiás, e melhorar o modal rodoviário, enfim, atrair essas empresas com incentivos para cá, melhorar o agronegócio, trabalhar, a gente tem um programa que chama A Terra é Sua, para que os nossos, né, produtores rurais possam ter acesso a crédito. E nós vamos também permitir que o primeiro crédito para esse produtor rural seja facilitado. O microcrédito, nós pesquisamos no mundo inteiro, a inadimplência é quase zero. Eles são pagadores, que o pequeno paga. Nós vamos investir fortemente no pequeno, que é a maneira mais rápida da gente gerar emprego e qualificar também as pessoas para que elas possam, tanto nas novas profissões, como as profissões que são estratégicas, para que elas possam exercer as suas funções com desenvoltura, buscando sempre a excelência. Eu vou conversar hoje, daqui a pouco, vocês vão ver, com um empreendedor que tem uma história que ela é exemplar aqui no Distrito Federal. Ele é um vencedor, mas que enfrentou uma dureza na pandemia. E com a nossa futura deputada distrital, a nossa pastora Cristiane, que ela é uma referência para a gente, uma conselheira, uma amiga, e ela é fundamental que esteja na Câmara Distrital. Falou comigo sobre a gente rever as leis que se relacionam com o desenvolvimento econômico aqui no Distrito Federal. Ela falou, Lucas, a gente precisa, e me mostrou, falou de algumas coisas, de algumas leis que a gente precisa rever e criar novas leis. E eu disse, Cristiano, você tem do Executivo, nós governantes, você tem total apoio. Mas a gente vai ter que elegê-la também para a Câmara Distrital. A gente precisa da deputada Cristiane lá nos bem representando para rever essas leis, para que a gente possa desenvolver as pessoas e economicamente também o Distrito Federal. Até daqui a pouco, fica com a gente. Vamos às vitórias? Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Quando piloto, arniqueira, samambaia e fecal, Macuê, Jardim Botânico e se estrutural, Sobradinho, Lago Norte, Gama e Paranoá, Lago Sul, Riacho Fundo, Cia, Cruzeiro e Guará. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Riacho Fundo 2 e São Sebastião, Sol Nascente, Pôr do Sol, Vicente, Pires e Vajão, o Recanto das Emas e também Planaltina, Candangolândia, Águas Claras, Taguatinga. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. E pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Sudoeste octogonal, Sobradinho do Santa Maria e Brasilândia, Itapuã, Núcleo Bandeirantes, é 27 também lá na Ceilândia. Pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. E pode comparar, o governador é Lucas 27 pra mudar. Vote nos candidatos do Democracia Cristã. No povo do DF, vota 27. Eu sou João Rodrigues, candidato a deputado distrital, 27123. Venho pedir o seu voto para juntos atuarmos com justiça social nos 3 pilares básicos: saúde, educação e trabalho. Vamos fazer uma fiscalização rigorosa e com força. Vote João Rodrigues, 27123 e Lucas Salles, governador 27, por um DF melhor para todos e sempre com Deus. Vote nos candidatos do Democracia Cristã. No povo do DF, vota 27. Por um melhor DF, o povo do DF vota 27. Estamos juntos aqui agora com o nosso Almeida, empreendedor, um guerreiro e um vencedor. Almeida, seja bem-vindo, deputada Cristiane. Boa noite a todos. Almeida, nós tivemos a pandemia que afetou os negócios, por mais, né, você teve o presidente falando que o risco seria do lockdown e outras pessoas, mas infelizmente alguns governadores não tiveram a sensibilidade de entender e se fechou comércios, acabou que algumas pessoas saíram do mercado, inclusive você vai conversar um pouco, você conhece alguns casos, e você também foi afetado. Mas como é que foi a pandemia e como é que você conseguiu
dar a volta por cima. E o que representou a pandemia aí na sua história? Olá, boa noite. A pandemia, na realidade, ela foi um divisor de água, tanto nos negócios, principalmente os negócios pequenos, onde não teve sequer um preparo necessário para poder enfrentarmos a pandemia. Então, tudo isso aí fez com que muitas pessoas desistissem, né, dos seus negócios. No caso, não foi o meu caso, porque, graças a Deus, eu não tinha preparo, mas Deus tinha me preparado. Então, eu resisti de uma forma surpreendente. O meu caso de uma forma surpreendente, porque eu tenho um salão de beleza e eu comecei a atender as pessoas de uma outra forma. As pessoas iam até o meu estabelecimento, onde estava fechada, a porta baixada, mas eu atendia porque as pessoas mandavam mensagem no WhatsApp e tinha uma porta no fundo, então eu consegui resistir aí. Perfeito, Almeida. Olha só, a história, o que é que a gente viu que nem todos, né? Nem todos tiveram essa sua, vamos dizer assim, eu diria que essa vontade do brasileiro que você tem, mas não tiveram oportunidade porque também depende dos negócios. Por exemplo, bares e restaurantes, né? Hotéis não tinham como fazer, você não tinha como fazer e não tinha também porque você não tem como, ninguém estava preparado, né? Por isso que o governo teria que ser sensível. Não dava para você fechar repentinamente, para se fechar do 3, 6, ou seja, um período de 1 ano, ninguém tem, inclusive caixa para isso, né? Então você tinha que fazer uma forma de buscar sobreviver. Mas você também, você emprega, porque você tem o seu negócio, você tem parceiros, cerca de 30 pessoas. Então, não é só Almeida, você tinha 30 famílias, 30 pessoas que dependiam também desse negócio, Almeida. Verdade. Como é que essas pessoas, como é que você fez para que essas pessoas conseguissem, né, ir à frente, sobreviverem? Essas pessoas, a gente ficou fechado 1 semana, aí eu retornei lá novamente, e daí eu lá pensando, não pensava somente em mim, mas pensava também nas pessoas que trabalhavam comigo. E eu peguei e criei uma escala onde as pessoas, eu dividi o grupo de 15, com mais outro grupo de 15, onde um trabalhava 1 semana e no dia seguinte outra pessoa também trabalhava outra semana. Então daí eu não perdi os profissionais, é claro que tipo assim, não tinha a mesma rentabilidade, mas pelo menos estava com a mente ocupada, estava produzindo alguma coisa, né? Porque eu acredito que muita gente aí que ficou sem produzir nada, somente em casa, desencadeou-se sérios problemas aí psicológicos, muitas pessoas até se suicidaram. Não tenho dúvida. Isso. Em relação a isso, você, olha só, a gente vai depois falar de saúde mental, mas você conseguiu fazer uma escala onde as pessoas trabalhavam 1 semana, mas todos, você conseguiu manter todos os seus parceiros, colaboradores. E o que é que você acha o que é que o governo poderia fazer, o que é que você acha da política do lockdown e o que é que o governo poderia fazer? Porque você tomou todos os cuidados sanitários. Sim. Você tomou e você continuou sua equipe, deu tudo certo, graças a Deus. Então, o que é que você acha que o governo, onde é que houve o erro em relação ao governo dessas atitudes, porque isso foi muito em relação ao governo, né? Você sabe que você percebeu que o presidente tem pouca força. Verdade. Porque o governo federal falou uma coisa e os governadores falavam outra. Tinha a questão também financeira, dos recursos que foram para a saúde. Em alguns lugares, como aqui também, você teve desvios, secretários que foram presos. Né? Mas me conta tudo isso. O que é que você acha que o governo poderia ter feito diferente para ajudar os empreendedores do Distrito Federal? Relacionado a isso, na minha opinião, eu acho que os governadores e os prefeitos tendo poderes maior do que o próprio Executivo Nacional, eu acho que eles se desentenderam consigo mesmo e perderam a essência humana, né, de pensar realmente que também os empreendedores, eles também têm uma parcela no poder econômico da sociedade.
coisa que não foi levada a sério. Você vê um pequeno empreendedor que é empreendedor, que tem sua empresa, às vezes para ele viajar uma vez, 2 vezes no ano, ele tem que se preparar com bastante antecedência para deixar as contas tudo em dia. E o que aconteceu foi uma coisa que foi deixado praticamente aí à deriva. O empresário, ele foi pequeno empreendedor, foi deixado à deriva. Isso, deputado entendeu? Cristiano, isso que acontece, isso é a falta de sensibilidade, porque a pandemia, ela mudou, a gente fala do novo normal, ela mudou o olhar dos líderes. Tem os líderes políticos, os líderes religiosos, os líderes empresariais. Por isso que nas empresas hoje fala em ESG, que seria mais ou menos meio ambiente, vida e governança, né? Que seria isso traduzindo do inglês. As empresas privadas estão trabalhando isso, cuidando do meio ambiente, cuidando das pessoas e melhorando os processos de governança, de gestão. Mas os governos, eles se fecharam em si, eles não tiveram e eram que deviam mais ter a sensibilidade para poder ajudar essas pessoas a superarem esse momento. E assim, fatalmente você vai e diz assim de uma maneira abrupta, de repentina, você diz, fecha o seu negócio, dá um jeito, se vira, que agora nós vamos inclusive fiscalizar. Se você não fechar, vou colocar a polícia, inclusive é contra a gosto da polícia, mas tem que cumprir ordem, vou colocar a polícia no seu estabelecimento. Então teve muita gente, eu vou perguntar depois como Almeida, se ele passou por algo parecido, teve muita gente que a polícia, que nunca tinha ido numa delegacia, que nunca tinha tido nada que não fosse, né, positivo, que teve a polícia dentro da sua porta, como se fosse um marginal. Essa pessoa, inclusive, ou seja, você dentro do seu negócio, tentando sobreviver, aí você tem aquela impressão de que você é um fora da lei. Isso mexe com a cabeça, né? Por isso tem realmente casos de suicídio, e devia ter se pensado nisso. Não se tem nenhum programa, né, para cuidar da saúde mental pós-pandemia. Nós criamos um que é o Reflorescer Feliz, onde um novo programa redesenhado, junto com psicólogos, psiquiatras, a sociedade organizada, as igrejas. Nós vamos tratar da saúde mental dos nossos servidores e também da sociedade, da população. Um programa que chama Reflorescer Feliz. Mas é isso, Almeida. Então, voltando para te perguntar, você passou por alguma coisa dessa? Enquanto você estava lá trabalhando, a polícia chegar na tua porta, você ter aquilo? Porque eu sei que alguns empresários, e isso foi, assim, para alguns empresários foi uma coisa terrível, porque eles nunca tinham tido isso, né? Nunca, pessoas que pagam seus impostos, trabalham e tiveram a polícia na porta, deputado Cristiano. Colocando aqui uma observação, isso é um absurdo, né? A gente pode falar que é um absurdo, porque esse momento da pandemia, ali veio com inovações, né, para a sociedade e também os microempreendedores, os empresários em geral, para poder estar alavancando seu comércio, mas também veio para trazer uma nova percepção, a percepção de que o povo foi deixado ao léu. Né? Então, quer dizer, aquele empresário que era aquele contribuinte, né, bem quisto, aceito pelo governo em si, foi tratado exatamente com uma forma ímpar, que a gente pode dizer dessa forma. Abandonado, assim, a forma alijada, né? Abandonado à própria sorte, como a deputada bem colocou. Interessante, ficaram né? ao léu, ficaram vagando. Mas, Almeida, você teve no seu estabelecimento, ou você conhece alguém que passou por isso? Tive. No primeiro dia que saiu o lockdown, eu não acreditava que isso seria possível. Eu achava que era impossível a gente que trabalha, paga imposto e de repente o governo chegar com força policial e a vigilância sanitária, você não pode trabalhar a partir de hoje por determinado tempo, sem saber das contas da gente, sem saber dos nossos compromissos. Então, para mim, era praticamente isso impossível acontecer. Estava acontecendo, mas não tinha caído a ficha para mim. E eu estava aberto ainda no primeiro dia, até porque aí quando foi por volta de 5 horas da tarde, passou um fiscal que estava escrito Justiça Federal. Ele pediu que eu trabalhasse somente aquele dia, mas que no dia seguinte eu não poderia abrir. Eu, tudo bem. Quando foi mais ou menos umas 8h30 da noite, chegou umas 5 viaturas com mais uma fiscalização da vigilância sanitária. E eles falaram, tirando foto, pedindo CNPJ, pedindo alvará.
E eu fiquei tão atordoado assim que eu fiquei nervoso, eu não sabia o que falava. Para mim foi muito constrangedor, eu me senti como se tivesse, sei lá, tomado um celular de alguém, eu nunca tinha me sentido um marginal, mas eu me senti nesse dia. Amém. É essa sensação, gente, que eu tenho andado aqui no Distrito Federal e tenho percebido algumas pessoas até hoje. Por isso, quando eu falo que a gente vai ter o maior programa, ao meio da deputada Cristiane, de regularização fundiária, tanto urbana como rural, essa sensação paira no ar, sobre as cabeças das pessoas. Pessoas boas que não estão com a sua terra, por isso a gente tem um programa que chama A Terra é Sua. Nós vamos fazer o maior programa, sim, de regularização fundiária, em parceria com todos os segmentos da sociedade organizada do Distrito Federal. A gente precisa sentar à mesa e resolver esse problema para a gente destravar o desenvolvimento planejado do Distrito Federal. A gente tem que fazer o planejamento urbano, conjuntos que sejam estruturados, as casas já com energia solar, aquele telhado de energia solar, com equipamentos públicos, a Vila Olímpica, a praça para ter momentos de vivência, a unidade de saúde, a creche, as escolas, enfim. A gente tem que planejar o futuro do Distrito Federal e estancar essa sensação marginal que hoje nós temos no Distrito Federal, é muito ruim. Você sentiu na pele, ainda como empreendedor. Na verdade, nós tivemos um grande momento, os líderes, os gestores tiveram um grande momento, uma grande oportunidade. Até a questão da Covid, ela traz eu perdi minha irmã, a irmã que me criou, eu perdi para a Covid, na Covid-19 em 2020. Então, nós todos tivemos perda, mas trouxe também a oportunidade para a gente exercitar um lado nosso que é fundamental para a gente viver, que é o da solidariedade. E eu defendo um governo que seja humano, não um governo paternalista, diferente, um governo sensível. Então, o que nós pensamos, nesse momento, por isso que tem o programa Florescer Feliz, para cuidar da saúde mental das pessoas, precisamos fazer isso, precisamos fazer concursos para psicólogos, para psiquiatras, cuidando das pessoas com a sua subjetividade. O que leva uma pessoa à depressão, a um transtorno, é diferente do que leva a outra. Por isso que a medicação também tem que ser diferente. A gente tem que cuidar das pessoas, colocando-as no centro e de cada pessoa, pensando em reestruturar a vida delas, restaurá-las para a vida, com perspectiva de vida. Isso é possível. Nós vamos criar alguns programas de desenvolvimento humano, que está muito ligado ao desenvolvimento econômico. Nós criamos aqui, Almeida, nós temos um programa que pensa o pequeno e o microempreendedor, que você se encaixa muito bem, e ele nasceu também como o Hospital do Idoso. O Hospital do Idoso foi uma ideia que nós tivemos, inclusive em outro lugar já foi implantado, nós tivemos observando a pandemia. Porque os idosos não tiveram, do ser humano precisa de 2 momentos que precisa de cuidados especiais. Quando nasce, pediatria, e quando está envelhecendo, que é uma dádiva de Deus. De envelhecer é uma espécie de troféu que a gente deve ter. Inclusive, a gente deve mudar a cultura, escutar os mais velhos. O melhor momento da vida é que ele tem toda a experiência para nos dar. Mas eles não estavam sendo cuidados. A gente vai implantar o Hospital do Idoso aqui no Distrito Federal, tem recursos para isso, são 9 bilhões de reais. Enfim, mas o Empreender Melhor DF, ele foi pensado também na pandemia. A deputada Cristiane conhece essa história, o nosso programa DF Melhor para Todos, nós começamos a levantar os problemas para apresentar as soluções há 2 anos, que nós começamos já a caminhar aqui no Distrito Federal. Então, como é que é a estrutura dele, Almeida? Você me falar que se ele se encaixa aí, nós temos qualificação e o investimento, ofertar o crédito para o micro e o pequeno empreendedor. Nós vamos qualificar o empreendedor e a equipe dele. Qualificar o empreendedor do ponto de vista de gestão financeira. Ele compreender o que é que ele pode fazer quando o faturamento, a previsão de faturamento, de custo, de comercialização dos seus produtos. Por isso que ele tem uma gestão também de marketing e comunicação, o que ele tem que ter. Hoje se fala muito de just in time, tem apenas aquilo lá que ele necessita para o tempo da venda e tal. Então não adianta ele estocar, dependendo do segmento dele, passar essas informações. E informações também de gestão de RH, gestão de pessoas. Então, o que é que nós queremos? Qualificar o empreendedor e qualificar a equipe do empreendedor também, com informações, como eu falei no início, com clusters, que são empresas do mesmo segmento, porque facilita a difusão dessas informações. Por exemplo, você tem um salão muito bem sucedido. O cluster seria você junto com outras pessoas, com outros salões, onde vocês
conversariam sobre produtos, poderiam até de repente comprar juntos esses produtos para baratear o preço, também novos designs de corte de cabelo, ou seja, vocês conversariam e a gente passaria as informações, porque a gente teria condições de parceria com o Sebrae, nós vamos ter condições de passar essas informações para vocês disseminarem e poderem evoluir o negócio. Estou falando só do ponto de vista em relação à qualificação, mas tem outras, como eu te falei, a gestão também financeira e a gestão de comunicação e marketing. O que você acha desse programa? Chama Empreender Melhor DF. Eu acho muito bom, porque na realidade o empreendedor aqui no Brasil, eu não vi nenhuma escola onde as pessoas dizem assim, você quer aprender sobre empreendedorismo? Não existe isso na grade escolar, né? Na grade escolar isso não existe. Mas o brasileiro, por ser muito aguerrido, a maioria ele se torna um empreendedor por dois motivos. Ou por força de vontade, ou por falta de emprego. Então, isso faz com que a maioria desses empreendedores, eles são surpreendidos por um fiscal da Receita. Ele é surpreendido, às vezes, quando ele quer ir no banco, porque ele acha que porque ele está movimentando dinheiro, ele pode pegar uma linha de crédito, mas ele é simplesmente uma pessoa física. Então, ele não declara o imposto de renda como se deveria declarar. Então, ele é surpreendido de várias formas. Por quê? Porque não há um suporte. Informação. Então, isso faz com que muitos se tornem desmotivados e muitos também terminam desistindo, porque quando ele começa a crescer, que ele chega de um determinado crescimento que era para ele dar um segundo passo, ele é surpreendido por órgão do próprio governo que faz com que ele desista. Então, eu compromisso com você e com todos os empreendedores do Distrito Federal. O governo que virá, o nosso governo, que vai se instalar a partir de janeiro de 2023, com as bênçãos de Deus, com a força do povo, com a sua força, vai ter essa sensibilidade, vai ter um governo parceiro para desenvolver os negócios, porque eu sei que esses negócios, dando certo, nós vamos ter mais empregos, então nós vamos facilitar, simplificar a vida do empreendedor aqui no Distrito Federal. Seja o micro, seja o pequeno. Nesse momento é investir no micro e no pequeno para a gente gerar 100 mil empregos em 4 anos. Mas nós vamos também rever a carga tributária para que a gente possa ganhar em escala, ou seja, o governo o Estado acaba ganhando quando você tem mais gente pagando imposto, quando consegue pagar. Sim. E tem alguns segmentos que estão sobrecarregados, é peso demais, aí não paga o imposto, não consegue ficar legal e acaba entrando na informalidade. Então a gente tem muita gente na informalidade. Mas tem uma matéria que nós fizemos com alguns empreendedores que eu queria mostrar para vocês. Queria que a equipe rodasse o VT para a gente ver essa matéria que a gente também fala com os empreendedores aqui do Distrito Federal. O programa Empreender Melhor DF é inovador. Nós vamos qualificar o empreendedor e a sua equipe, isso em parceria com o Sebrae. Nós vamos emprestar dinheiro a juros baixos, com 1 ano de carência e 5 anos para pagar. Qual o nosso objetivo? Gerar cerca de 100 mil empregos, diretos e indiretos. E vamos ter várias linhas de crédito especiais. O Empreender Melhor DF Mulher, o Empreender Melhor DF Jovem, o Empreender Melhor DF Idoso, o Empreender Melhor DF Artesanato, o Empreender Melhor DF Agronegócio. O nosso objetivo é fazer com que os micro e pequenos empreendedores possam evoluir, desenvolver e gerar novos empregos. É com novas ideias, que estão contidas no DF Melhor para Todos, que nós vamos superar esse momento e vamos construir um novo DF Melhor para Todos. Peço seu voto por um novo DF, vote Lucas Governador 27. O que você acha desse nosso projeto, nosso programa Empreender Melhor DF? Eu acho que é uma necessidade emergencial, porque devido à pandemia, o microempreendedor ele teve muita dificuldade. Então, com essa linha de crédito aí aprovada, a gente poderia agregar muito mais e a chance de você poder gerar emprego é ainda mais importante, porque você vai estar movimentando a economia. Acredito que é uma excelente oportunidade para nós que somos microempreendedores, que não só pela questão dos juros baixos, mas pela possibilidade de ser uma forma mais incentivadora
que nós venhamos investir no nosso negócio, né? E também de grande valia a possibilidade que a gente vai ter de fazer os cursos para também saber gerir esse dinheiro. Porque não é simplesmente pegar o dinheiro e investir. Nós temos que saber no que investir e como realmente utilizar esse dinheiro. Então acredito que é uma proposta válida e que vai ser de grande valia e de ajuda para cada um de nós. Vamos conversar aqui com o seu Crispim, que tem aqui, é microempreendedor aqui no Centro Comercial. E eu vou perguntar para ele o que é que ele acha do nosso projeto, da nossa ideia do DF Melhor, no DF Melhor para Todos, nosso projeto desse Empreender Melhor DF. Eu acho ótimo, porque ajudando nós pequenos, como a gente paga tudo em dia, a gente não deve nada, então a verdade é que a gente pode crescer e gerar empregos também. E a gente tendo dinheiro na mão, que é o que a gente não tem, passando a ter, vai ser muito melhor. Muito obrigado, Crispim. Com o novo governo que vem aí, vamos construir um DF melhor para todos. Vote por um novo DF. Vote Lucas, governador 27. Vamos vencer, vamos às vitórias e sempre com Deus. Estamos aqui na Feira do Goiano, Taguatinga Norte, trazendo aqui para vocês o nosso novo governador de Brasília, Lucas Salles. Vote no homem, o novo governador de Brasília. Você que é camelô, dá oportunidade para ele, porque tudo aquilo que o governador de Brasília prometeu não cumpriu para mim e para você que é camelô, meu amigo. É investindo no empreendedor, no pequeno negócio, que a gente vai fazer com que as pessoas trabalhem e o DF vai acontecer. Vamos juntos à vitória, vamos vencer e sempre com Deus. Tamo juntos. Vamos pra cima, Camelo. Vamos dar oportunidade pro homem. Amém. É isso. Olha, eu quero agradecer, Almeida, como é bom o povo. Verdade. Se você der informação, qualificá-los e der condições dele empreender, acompanhar, e não é nada paternalista, novamente, é um governo sensível, as coisas vão acontecer aqui no DF. E nós vamos ter um governo que vai ser, ou seja, um modelo que vai ser exemplar para as prefeituras, para governos de estado diferentes, que o Distrito Federal tem essa condição, eu sempre falo, Almeida, que é de ser referência, por ser a capital, de ser referência para outros lugares. Mas eu gostaria de ver você, em relação ao programa Empreender Melhor DF, vai ao encontro realmente do que você sente, Almeida? Vai sim, Lucas. Eu acredito que, por exemplo, que com esse projeto, o empreendedor em si, muitos que são empreendedores aí, não entendem muito disso, mas ninguém para assim para pensar como que será daqui a alguns anos, muitas pessoas trabalhando aí na informalidade, por exemplo, que não contribui, que não paga seu INSS. Eu fico olhando assim, será que o Estado brasileiro vai ter capacidade de remunerar esse tanto de idoso? Não tem, a gente está envelhecendo mais. Essa é a ideia, você, o MEI, né? A gente está, eu morei fora do Brasil, eu morei em Vancouver, nos Estados Unidos, e lá você não tem, você tem, as pessoas ganham até por hora, podem trabalhar apenas no domingo e pagam o seguro, mas elas ganham bem. O importante é que as pessoas ganhem bem, a gente tem que dar o dinheiro para as pessoas, para que elas possam investir, para que elas possam fazer acontecer. Então, a ideia é tirar as pessoas da informalidade, porque elas se sentem legal, sabe? Eu tenho conversado com as pessoas, elas querem ser legal, elas querem contribuir dentro de uma possibilidade real de contribuição. Então, a gente tem que qualificar, conseguir, né? Se você tiver uma ideia também, você que está nos vendo, tiver um projeto, nós vamos investir na sua ideia do seu projeto. Também aquelas pessoas que ainda não estão com o negócio, nós vamos investir na sua ideia do seu projeto. Então a gente vai qualificar e oferecer esse crédito para que as coisas aconteçam. É simples, é equação simples. É claro que vai dar certo,
Porque você falou, o espírito inventivo, né, deputada Cristiane, do brasileiro. O brasileiro ele é criativo por natureza, por isso que ele empreende. Verdade. Ele vai, ele começa a vender uma coisa, ele se vira, ele faz bolo, ele coloca um salão, em outros lugares do mundo, eu acho que a pandemia afetou muito mais. Aqui o brasileiro ele tem essa capacidade inventiva maravilhosa, mas precisa de apoio. E nós precisamos rever as leis. Exatamente. Algumas leis aqui na Câmara Distrital, deputada. Exatamente. E ainda complementando, que nós estamos falando aqui que o DF está envelhecendo, né? A questão, a pandemia veio mostrar isso. Nós tivemos muitos idosos com dificuldade de acessar a informática para poder se comunicar. Isso é bom que a gente pode aproveitar os nossos sistema S, que é o Senai, Sebrae, Senac em si, e capacitar também esses idosos para eles entrarem novamente no mercado de trabalho e não ficar tão ociosos assim. Isso. Isso, perfeito. Isso. E na Câmara Distrital, eu vou estar lá sim, vou ser um braço forte para o nosso governador Lucas Salles, justamente para nós trabalharmos com a redução de impostos, sabe? A gente tem que trabalhar com a questão no BRB e liberar financiamentos com taxas menores. Mas vamos fazer isso. Essa é a ideia. A ideia é essa, é fomentar, desenvolver os negócios no Distrito Federal. E a deputada colocou bem, a carga tributária não é essa questão que a gente pode falar de renúncia fiscal, você ganha na escala, você ganha porque mais outras empresas vão começar a pagar, então você ganha na quantidade. Então não vai ter perda de arrecadação, não existe isso. Então, uma das coisas que a gente quer fazer no turismo, que vai também acaba que chega lá no seu negócio também, Almeida. Nós vamos ter a alíquota inteligente. Na estação baixa, que é com recesso, nós vamos baixar a alíquota dos bares e restaurantes, vamos conversar com as companhias aéreas para que elas tragam as pessoas para conhecerem as belezas do monumento, o turismo cívico, o ecoturismo aqui do Distrito Federal. E vamos investir mais nos eventos, na nossa economia criativa, para que a gente atraia nos eventos esportivos, para que a gente atraia pessoas aqui para o Distrito Federal, para que o dinheiro gire. Mas a gente tem aqui, tem momentos, já me disseram aqui, eu olhei para o relógio, deixa a câmera aberta aqui para todos nós. É tão bom que o tempo passa rápido. Então a gente tem outra matéria, né, na rodoviária, não é isso? E vamos ver a matéria, porque lá na rodoviária, Almeida, a deputada Cristiane, nós estivemos lá. Como é que as pessoas, os empresários, empreendedores do terminal rodoviário estão sobrevivendo? Eles estão com medo. A rodoviária está absolutamente abandonada. Os banheiros insalubres. Eu entrei no banheiro às 10 horas da manhã, não preciso nem te falar o que eu vi lá dentro. Né? Não dá nem para falar aqui o que a gente viu lá dentro. E tem que ter, você não pode entrar sozinho. Então, isso não existe. Nós temos que reordenar aqueles espaços, colocar as pessoas no espaço digno, aqueles que estão lá estendidos ali na beira, ali no meio da rodoviária, ali do salão da rodoviária, num lugar que tenha fluxo de passageiros. Não pode levar esse pessoal para longe, senão eles voltam, se você não der condições. Mas classificá-los, legalizá-los e dar segurança ali. Colocar, não é, a segurança para que as pessoas possam trafegar ali e vir e retomar o cartão postal. Eu estava vendo, a rodoviária foi inaugurada em 68, estava vendo, era um cartão postal. Você olha, é como se você estivesse no aeroporto, não é? E como é que pode? Se a gente evoluiu, se a gente está hoje em 2022, a gente era para ter um terminal muito mais moderno, muito mais sofisticado, com esteiras, né, com os espaços todos com tecnologia, imagem holográfica, ou seja, era para a gente estar dando show em tecnologia e em segurança também. Em segurança, né? Não em insegurança como tem lá. Vamos ver a matéria? Vamos. Eu estou num cartão postal aqui do Distrito Federal, um lugar que devia ser referência para os que aqui moram e para os que aqui chegam. Eu estou no terminal rodoviário do Plano Piloto. Cerca de 800 mil pessoas circulam aqui todos os dias, mas elas estão com medo. Os empreendedores que aqui estão com medo. A insegurança, os banheiros são insalubres. Quais são os principais problemas aqui do terminal rodoviário? Eu acho que as escadas estão sempre estragadas. E os banheiros também, péssimos, né? Para a gente que tem criança, para levar nesses banheiros imundos, é muito desagradável. Nós pensamos em reformar, revitalizar a rodoviária. O que você acha dessa ideia? Eu acho ótimo, está precisando. É preciso mudar essa realidade. O atual governo deu as costas para as pessoas. Nós vamos ter um governo humano,
um governo competente, honesto, inovador, que vai olhar para as pessoas. Nós vamos reformar, revitalizar o terminal rodoviário e devolver as pessoas que aqui circulam, e vamos ser referência para que as pessoas que aqui cheguem falem do terminal rodoviário do plano piloto com orgulho, com satisfação. Segurança é o que falta aqui. Tem que dar também, ajudar aí essas pessoas que trabalham aqui, que vendem aqui, ó. Dar um lugar para essas pessoas trabalhar em segurança. A gente não pode andar aqui em segurança porque é muitos que toma tudo da gente, toma celular. Dificilmente a pessoa passa aqui e se sente seguro. O que você acha dessa nossa proposta? Nossa, sensacional. É o que a gente precisa. Então me ajuda a chegar lá? Com certeza, ajudo sim. E eu peço a sua ajuda para construirmos essa nova realidade. Preciso do seu apoio, preciso do seu voto. Você que está indeciso, você que pensava votar nulo, ou a gente governa ou a gente é governado. Não existe outra opção. Nós somos essa opção. Vamos bem governar. Eu convoco você para fazer essa grande transformação, para fazer isso acontecer no DF, para que esse terminal, como outros lugares, sirvam às pessoas. Vamos fazer acontecer, vamos juntos, por um novo DF, um DF melhor para todos. Vamos às vitórias e sempre com Deus. O povo do DF é Lucas 27, o governador de todos. O Distrito Federal tem hoje cerca de 300 mil desempregados. O futuro governador Lucas Salles tem uma proposta inovadora e viável para gerar trabalho e renda. A ideia é fortalecer o pequeno e o micronegócio, dar condições ao pequeno empreendedor desenvolver-se e empregar outras pessoas. O povo do DF é Lucas 27, o governador de todos. Deputada Cristiane. Sim, meu governador. Qual é o seu número para eu anotar? Anote aí, governador. 27-227. 27-227. Bom, por uma melhor Câmara Distrital do DF, vote 27-227. Deputada Cristiane. Agradecer a sua presença. Eu que agradeço, governador. É sempre muito bom quando a gente vem aqui, poder estar de perto com o povo em si, conhecer nossas propostas e vamos lá, gente, para um DF melhor para todos. Nos ajude a chegar lá. Vote 27, Lucas para governador, Cristiane de Paula para deputada distrital. 27-227. Repetindo, 27-227. 27-227. Anotou? É o voto da transformação. Vamos mudar para melhor. Ô Almeida, obrigado pela sua presença. Almeida de Samambaia, empreendedor, referência, né, aqui no Distrito Federal, superou todas as dificuldades na pandemia. Graças a Deus, agora esse negócio está de vento em popa. Vento em popa. Ganhou alguns clientes hoje, que eu sei. Porque Almeida é mágico. Gente, dons. Todos nós temos dons. Ontem eu estava conversando sobre isso. Aliás, foi hoje, lá no setor comercial sul. Falando com algumas pessoas e até deu exemplo. Por exemplo, se eu quisesse ser jogador de futebol, seria um desastre. Mas se eu colocasse na cabeça que eu ia ser jogador de futebol, eu não ia dar para nada. No futebol não tem um talento para futebol. Eu acho que o Neymar, se fosse fazer algumas coisas que eu faço, talvez também não desse certo. O talento dele é diferente. Como o talento de Almeida, diz que é um mágico da tesoura. Faz as coisas acontecerem. Cristiane, que eu diga, e outras pessoas. Com certeza. Todos nós temos dons. Você, todos. Agora a gente tem que descobrir os dons, os talentos. Todos nós temos. Eu não posso querer ter o talento do Neymar. Né? E ficar aquela coisa obcecada, não. Neymar é Neymar, eu sou eu, vou descobrir os meus talentos. Cada um de nós tem. E o de Almeida é o talento de fazer as pessoas ficarem bonitas. Assim, comigo não vai dar, né? Você não é cirurgião plástico. Mas o salão dele, governador, a gente pode falar aqui. Pode falar. O pessoal, é o Salão Águas Claras. Você pode até falar melhor, né? Onde fica o seu salão. Eu sou empreendedor, sou proprietário do Salão Águas Claras. Eu me identifiquei com o projeto do governador Lucas Salles
Porque a gente se vê alguns candidatos falar muito em assistência social e uma cultura muito voltada simplesmente para uma classe mais pobre, mas a gente não pode se esquecer também que existe uma classe que ela precisa de uma necessidade especial, que essa determinada classe, se ela não for assistida, ela vai terminar chegando também lá naquela mesma classe que todo mundo está querendo dar R$80, R$200, R$300. Então, há uma necessidade de observar também essa classe, ela precisa também desses cuidados, no qual eu encontrei aqui no projeto do governador Lucas Salles, me identifiquei com o projeto dele, e isso é muito bom para todos do DF, para a nossa sociedade. Perfeito, eu quero agradecer a sua presença, Almeida, em seu nome, homenagear todos os micro e pequenos empreendedores do Distrito Federal. Dizer que vai chegar um governo sensível, um governo parceiro, que lhe entende, que vai lhe ajudar a você prosperar, para que você empregue outras pessoas. Quanto mais você desenvolver, eu sei que você vai gerar mais impostos, aí cresce o Distrito Federal, cresce você, cresce os seus parceiros, ou seja, do seu negócio, dos seus colaboradores. A ideia é essa, desenvolver as pessoas. Desenvolvendo as pessoas, a gente desenvolve o lugar. Eu tenho dito sempre, prioridade quando você faz gestão, vida e obras, por exemplo. O viaduto era importante, mas a vida era a prioridade no pós-pandemia. A gente tinha que ter investido, a gente não. O atual governo deveria ter investido na vida, assistência social para chegar nesse momento, mas depois dar condições de qualificar as pessoas para que elas pudessem empreender. Tinha que investir tudo aí. As pessoas desenvolvendo, ou seja, as pessoas felizes com a saúde, com a perspectiva de vida, com segurança, elas iriam buscar novas oportunidades, ou seja, iriam continuar crescendo. Enquanto isso, o governo começaria a fazer o que tinha que ser feito. E até porque hoje, olhando para a cidade inteligente, os viadutos, os túneis, você tem que ter outros modais, porque no futuro os carros serão compartilhados. Você vai ter carros compartilhados, você vai ter vias automatizadas, o combustível fóssil ele tende a desaparecer, serão as novas energias limpas, combustíveis limpos. Então, e o DF tem que voltar a olhar para frente, tem que olhar para o futuro. Não dá para a gente desengavetar projetos do passado e colocá-los agora em prática, principalmente no momento como esse, pós-pandêmico. Nesse momento, e no nosso governo, a grande obra, Almeida, será desenvolver as pessoas. A grande obra será o ser humano. Essa é a nossa obra. Nós vamos investir no ser humano, porque eu sei que investir no ser humano, nós vamos ter uma sociedade equilibrada e ela vai buscar perspectivas de futuro. Nós temos vários programas para isso. Hoje nós falamos sobre Empreender Melhor DF. Bom, agradecer, câmara aberta aqui com todos, agradecer agora juntos aqui os três, agradecer a oportunidade de conversar com você, pedir o seu voto, pedir que você leve a nossa mensagem à frente por esse novo DF, que você vote 27, que é o nosso número, é o número da transformação. Amanhã a gente vai estar na Feira dos Goianos, isso, não é isso? Isso. E como eu tenho parceiros lá. Descobri tantos amigos, Almeida. Maravilhoso. É incrível. Eu tenho, hoje no setor comercial, onde a gente vai? Aonde a gente vai? E o número de indecisos. Por isso, a verdadeira pesquisa é um momento, a verdadeira pesquisa é você quem faz. Então pergunta para o outro, para o seu amigo, para o seu vizinho, em quem eles vão votar. Se eles nos conhecerem, eu garanto a vocês que eles votam em Lucas 27. Porque nós temos um projeto transformador, nós temos compromisso com você. Eu sempre digo que nós temos dois compromissos, com Deus e com você, com o povo. Não temos comprometimento com nenhum grupo econômico. Todos são bem-vindos nesse projeto. Nós precisamos dos bons empresários do Distrito Federal, que querem realmente planejar o futuro do Distrito Federal, que pensam no desenvolvimento das pessoas, as universidades, os projetos que já lá existem, as teses que não foram aproveitadas, nós vamos executá-las, o que puder ser feito para a extensão, trazer esse conhecimento da universidade para o bem-estar, para o bem comum das pessoas no Distrito Federal. Enfim, um governo, eu sempre falo da equação virtuosa, um governo que vai trabalhar para que a gente tenha essa coparticipação de todos, numa equação virtuosa, que todos ganhem e que nós sejamos referência para o Brasil e para o mundo. Obrigado. Obrigado. Nós te agradecemos. Coração desse tamanhozão, grandão, para agradecer a vocês. Muito obrigado a você que vota na gente e quem não vota antes vai convencer. Bons argumentos, vamos convencer. O Hospital do Idoso é uma ideia nossa, aí você pode até,
Vocês podem já, senão eu vou ficar falando aqui. Eu vou ao Hospital do Idoso, a creche Criança de Futuro, o programa Recomeçar Eu Quero para dependentes químicos, o programa Reflorescer Feliz para cuidar da saúde mental, é tanta ideia, o programa Saúde, A Terra é Sua, que a gente tem que sentar à mesa e dentro de uma realidade orçamentária, fazer um maior programa e planejar de regularização fundiária. A gente tem que inovar novas leis para isso, precisamos. Sim. Aí financia isso, financia o que puder, nos anos que nós pudermos. O BRB está aí, tem um Banco Interamericano também, tem um Banco Mundial, enfim, tem vontade, a gente elabora os projetos e vamos fazer acontecer. Com você, vamos, a frase de encerramento que a gente tem, a nossa máxima. Vamos às vitórias e sempre. Vamos às vitórias e sempre. Sempre com Deus. Aí. Vote nos candidatos do Democracia Cristã. O povo do DF, vota 27. Eu queria estar aqui sorridente e contente, mas estou triste porque eu estou vendo líderes da saúde que vão votar em candidatos que não tem nada a ver com a saúde. Portanto, eu peço a você, profissional da saúde, seja público ou privado, nós estivemos na linha de frente, na trincheira, desde o primeiro momento da pandemia. Perdemos vidas nossas e de nossos familiares. Nós precisamos de união para ter mais representantes na Câmara Federal e na Câmara Distrital. Portanto, Gonzaga da Saúde 2722, Lucas Salles 27, nosso governador. Vote nos candidatos do Democracia Cristã. O povo do DF, vota 27.